Entrevero é um prato típico do sul do Brasil, em que hoje eu vou te apresentar a sua melhor versão, a vegana. Vem comigo. Na minha opinião, o entrevero é uma relíquia nacional. Sim, porque ele leva pinhão. Pinhão é uma castanha muito nossa, é algo que a gente deve muito se orgulhar. Eu sei que se você mora no Nordeste do Brasil, talvez você nunca tenha tido a oportunidade de experimentar pinhão. E que talvez você vai me perguntar como faz para substituir o pinhão nessa receita. Então eu já vou te dizer uma coisa. O pinhão, nesse caso, é insubstituível, tá? Esse prato leva como base pinhão e pimentões. Esses três caras são insubstituíveis. Todo o resto você pode mudar, mas fazer entrevero sem pinhão não é entrevero, é um ensopado. Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar cozinhando o pinhão. E aí o que acontece? O pinhão, ele é duro, né? Não dá para se comer cru, a gente tem que cozinhar ele, a gente cozinha ele na panela de pressão. Quanto tempo? Mais ou menos uns 40 minutos, depende se o pinhão tá novo. Se o pinhão tá novo, não precisa de pressão, ele cozinha super rápido, 20 minutinhos. Mas se o pinhão é um pouquinho mais velho, ele vai demorar uns 40 minutos na panela de pressão. Sempre na panela de pressão é o melhor jeito de cozinhar pinhão. E aí tem gente que coloca sal na água, tem gente que não coloca. Eu não coloco, porque eu gosto do sabor do pinhão sem sal primeiro, depois entra o sal. Mas há quem diga que o sal só entra se for cozido com sal. Não sei, eu gosto do meu assim. Então você faz como você gosta na sua casa. O truque do pinhão é que ele é muito difícil de descascar. É muito difícil. Mas temos aqui um descascador de pinhão, que é esse aparelhinho aqui, que a gente só vem aqui, coloca o pinhãozinho aqui, já tem até a marca dele, e fecha. Na hora que a gente fecha aqui, o pinhão cospe aqui para fora da casca. É muito fácil, muito prático. Eu ganhei de uma tia Fofes esse descascador de pinhão. E aí logo que eu postei no meu Instagram, uma galera me perguntando onde eu tinha comprado. Eu não comprei, eu ganhei. Mas eu acho que não deve ser difícil ter na internet. Mas também não é um bicho de 7 cabeças descascar o pinhão sem um descascador desses. É só você fazer a mesma coisa que o descascador faz. Ao invés de você colocar o seu pinhão aqui e fechar, você vai colocar ele em cima de uma tábua e esse fechadinho aqui você vai fazer com a ponta de uma faca. E aí ele cospe pra fora. Certo? Então aqui tá o nosso pinhão cozido. E agora eu vou mostrar pra vocês todos os outros ingredientes que a gente tem. Então a gente tem aqui pimentão vermelho, pimentão amarelo. Eu tô usando um pimentão de cada. Temos também o pinhão, aqui eu tenho 500 gramas, meio quilo de pinhão cozido. Agora a gente vai começar a colocar as carnes do entrevero. O entrevero original leva muitas carnes, leva carne bovina e leva carne suína também, um pouquinho de linguiça defumada. Mas a gente aqui vai substituir então a linguiça pela batata doce maravilhosa que já está pré-cozida. E aí a gente também vai colocar algumas abobrinhas. Você pode colocar o que você quiser, tá? Qualquer legume eu acho que vai combinar, quer dizer, qualquer não. Tipo, tem que ter noção que o pimentão e o pinhão, eles são as estrelas e eles são mais fortes. Então a gente tem que ter sabores equilibrados de legumes aqui embaixo. Dá pra colocar batata, dá pra colocar mandioquinha, dá pra colocar mandioca, dá pra colocar qualquer outro legume que você quiser. Mas, por exemplo, uma berinjela não vai ficar legal. Sabe? A berinjela eu acho que não vai combinar, que ela vai começar a brigar com o sabor do pinhão. Então você pode usar as carnes que você quiser, desde que você tenha esse senso de que no final tem que combinar com o sabor do pimentão e do pinhão. Se você tiver com dificuldade de substituir, faz essa receita minha, experimenta o sabor e aí numa próxima vez você consegue criar a sua própria receita. Certo? E aí a gente então tem a abobrinha, eu tenho aqui também cebola, e a minha cebola tá picada nos tamanhos um pouquinho grandes, isso é proposital, tá? Eu quero ter uns pedaços de cebola grandes, quando a gente estiver fazendo o entrevero vocês vão entender um pouco melhor. E eu tenho aqui também 5 dentes de alho. Eu sei que isso não é normal aqui no canal ter tanto alho numa comida, eu sei, mas eu acho que no entrevero faz diferença, precisa ter bastante alho. E aí o que acontece? O entrevero tradicional, como ele leva carne e ele tem bastante suculência, todos esses ingredientes que levam, eles soltam um pouco de água, né? A carne, a linguiça, e isso faz um caldinho ali no entrevero. Como eu não tenho ninguém que solte água aqui, eu vou justamente colocar um pouquinho de tomate, um tomate
picado em cubinhos, só para trazer aquele caldinho do entrevero. E, gente, não tem muito segredo, na verdade. Essa receita é uma receita de uma panela só. Escolhe a tua melhor panela, uma panela grande, uma frigideira legal, que seja boa, e começa a grelhar. Se você já me acompanha aqui no canal, você já sabe como é que é o esquema de grelhar, né? Grelha um de cada vez. A gente não mistura nem o pimentão vermelho com o pimentão amarelo. Então, assim, vamos começar primeiro grelhando esses 3 caras que são as estrelas da receita. Então, vamos colocar pimentão amarelo. Deixa ele ficar bem douradinho como esse aqui. Tira, volta essa mesma panela pro fogo. Bota o pimentão vermelho, deixa ele ficar bem douradinho, tira. E aí a gente vai colocar o pinhão. Se for preciso, nesse meio tempo você vai colocando azeite e já é legal ir temperando com sal. Ele já vai pegando um pouquinho do tempero. Agora o pinhão, quando você coloca o pinhão aqui dentro da sua frigideira, deixa formar uma crostinha. É importante que o pinhão tenha, ele dentro já vai estar macio, já vai estar suculento. É importante que ele tenha uma crostinha, então deixa ele parado, não fica mexendo a frigideira, deixa ele grelhar. Aí, a hora que ele tá bem grelhadinho assim, você pode colocar até um pouquinho mais de azeite, coloca um salzinho e deixa ele dar uma douradinha boa dos dois lados. Certo, agora a gente vai fazer, tanto faz a ordem que você vai fazer a partir de agora. Por que eu fiz isso, esses 3 primeiros? Porque esses 3 são quem ditam o sabor dentro do meu entrevero. Então é esse sabor que eu queria ter grudado ali na minha frigideira, para que quando os outros chegassem, eles já vão puxando um pouco desse sabor. Entendeu a lógica? Eu poderia grelhar, começar a grelhando pela cebola, mas não é a cebola a estrela do meu prato. A estrela do meu prato é o pimentão e o pinhão. Então esses caras vão primeiro, eles vão ditando o sabor do resto. Porque isso aqui que está no fundo dessa frigideira, vocês já sabem, isso não é sujeira, isso é sabor. Isso é sabor de quê? Isso é sabor de pimentão, sabor de pinhão. Então esses sabores eu quero para todos os outros ingredientes. Então você vai dar uma grelhadinha na batata doce e também na abobrinha. Toma muito cuidado para essa sua abobrinha não ficar passada. O que eu costumo fazer quando eu vou fazer a abobrinha é fogo bem bombando. Deixa essa frigideira esfumaçando. A hora que ela está esfumaçando, você coloca a abobrinha, coloca um fiozinho de azeite, coloca uma pitadinha de sal e não mexe. Deixa a sua abobrinha lá. A hora que ela começar a dourar, você dá uma mexida e já tira. Não deixa ela ficar totalmente, senão ela vai começar a soltar água e vai ficar numa textura diferente de todo o resto. O detalhe dessa receita é que você tenha todos os legumes crocantes e que você vá sentindo a crocância deles todos na sua boca a cada garfada, certo? Agora que a gente já tá todos os legumes estão grelhados, a gente pode atacar a cebola. E a cebola ela com bastante azeite. Pode caprichar. Essa receita é gorda. Pode caprichar no azeite. Se você não quiser usar azeite, quiser até usar óleo, pode caprichar também. Capricha, bota bastante azeite e deixa essa cebola caramelizar. A hora que ela começar a ficar assim, você vir que todos os pedacinhos já tem uma parte dourada, aí você vai colocar o alho. Eu tenho aqui 5 dentes de alho, como eu disse pra vocês, e eu cortei eles em rodelas e coloquei aqui dentro. Deixa esse alho dar uma caramelizada de leve, junto com a cebola, por uns 2 ou 3 minutinhos, só para não ficar o alho cru, né? Ele só vai dar aquela caramelizada junto com a cebola. E aí agora a gente vai colocar aqui então o nosso tomate picadinho, que é o nosso suquinho, a suculência da receita. Coloca lá o tomate, dá uma misturadinha e pode voltar todos os legumes grelhados com pinhão, com todo mundo. Pode voltar todo mundo para dentro da panela agora. Deixa essa galera ferver e a gente vai o quê? Ajustar o sal agora. Se você gosta de um pouquinho de acidez, pode colocar limão, uma gotinha de limão agrega sabor. Pode colocar salsinha, cebolinha, o que você tiver. Eu tô colocando aqui um pouco de cebolinha picada. Pode colocar o que você quiser mais para agregar valor aqui. Agora a receita é sua. Pimenta, pimentão, páprica para trazer um defumadinho, não sei, escolhe, você escolhe na sua casa. Enquanto você escolhe, eu vou me servir, porque eu preciso experimentar esse prato junto com vocês, não vou fazer essa desfeita. Rodrica, e como é que se come o entrevero? Entrevero se come como um ensopado. Então você pode comer com arroz, farofa, né? Como você come um ensopado normal.
Ao invés de ser um ensopado de carnes, é um ensopado de legumes o nosso. Só essa a diferença. Eu preciso experimentar isso. E eu tô com uma mania horrível de falar de boca cheia no canal. O esquema de pimentão não dominar o sabor é que você dê uma... Primeiro tira aquela parte branca e dá uma boa grelhadinha nele antes, depois você tira. E esse foi o entrevero, um prato típico do sul, pra gaúcho nenhum botar defeito. Eu já sei que você gostou desse vídeo, então deixa o seu joinha, não deixa a gente na mão, eu preciso do seu joinha e escreve aqui embaixo nos comentários se você tem alguma outra receita com pinhão que você quer que eu faça aqui no canal. Combinado? Te espero até semana que vem. Beijo e até lá!